Como declarar opções no Imposto de Renda 2022? Nesse vídeo vou mostrar para vocês na prática como fazer a declaração das opções, mostrando tudo o que vocês precisam saber para conseguir fazer esses lançamentos. E antes de ir para esse conteúdo, eu só peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, isso é muito importante para me ajudar a atingir a meta de 5 mil inscritos no canal. Aproveita também e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. E no caso das opções, você só vai lançar a opção em bens e direitos se você tinha a posse dela no dia 31 de dezembro de 2021, que é a declaração que nós vamos fazer agora. Então, se nesse dia você não tinha a posse dessa opção, você não precisa lançar em bens e direitos. Somente se você tinha nesse dia que você vai precisar fazer esse lançamento. Então nós vamos em bens e direitos. Aqui você abre um novo lançamento. Eu já tenho um exemplo para mostrar aqui para vocês. E vamos abrir aqui. Você vai colocar o grupo 4, aplicações e investimentos. E o código também é o 4, ativos negociados em bolsa no Brasil. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. BDRs, opções e outros, exceto ações e fundos. Então é também o código 4. A localização aqui normalmente vai ser Brasil, depende de onde você está operando. E a discriminação, então você vai trazer com o máximo de detalhes a operação que você tem. Eu coloquei aqui um exemplo de 10 mil opções, Petro 250. Então eu nem sei se essa opção ela existe agora, eu só coloquei aqui de exemplo, com vencimento em 15 de janeiro de 2022, justamente que nem eu falei, para você ter a posse dela no dia 31 de dezembro de 2021, ela teria que ter o vencimento para o outro ano, que seria então 2022. Custodiados na corretora XP, que é o exemplo que eu dei, e aí você pode colocar o CNPJ da corretora no valor de 10 mil reais. Isso quer dizer então que cada opção tem um custo de R$1. E aí você coloca a situação de 10 mil reais aqui no dia 31/12/2021. Dificilmente você vai ter uma opção que você vai ter situação no ano anterior, porque normalmente elas mudam os valores, alguma coisa muda. É quase que impossível ter um lançamento aqui que você vai ter valores nos 2 anos. Então, normalmente, nesse caso aqui, você não vai lançar nada no dia 31/12/2020. E assim, então, você fez a declaração de uma opção que você tinha durante a virada do ano. E é só dar o OK. E aí, se você tem uma outra opção, mesmo sendo da Petrobras, se ela for diferente, você tem que abrir um lançamento novo. Sempre faz lançamentos diferentes para ativos, para operações que são diferentes. Não coloca tudo no mesmo lançamento. E assim, então, você fez essa parte. E aí, você só vai precisar informar o lucro ou prejuízo que você teve então na compra e venda das opções. E onde você vai fazer esse lançamento? Você vai vir aqui no lado, vai em renda variável, operações comuns / day trade. E aqui então você tem que olhar se é o titular ou dependente e também tomar bastante cuidado com o mês que você tem selecionado aqui. Digamos que eu fiz operação em opções em março. Eu vou selecionar março aqui. E aí outro detalhe que eu tenho que tomar cuidado é as colunas. Operações comuns é uma operação onde a compra foi feita num dia e a venda foi feita em um outro dia. A única coisa que importa é que a operação de compra em um dia e a de venda em um dia diferente. E a coluna aqui do day trade é quando uma operação ela é de compra e venda ela é feita toda no mesmo dia. Isso é considerado então day trade. E aqui então nós estamos no exemplo em opções. Aqui tem o mercado de opções, vamos descer um pouco aqui. E aí tem opções de ações, ouro, fora da bolsa e outros tipos de opções. E aí digamos que foi opções de ações. E aí eu tive, por exemplo, em março um lucro de R$1.000. Eu lanço o valor aqui. Se eu fiz também alguma operação com um day trade, eu lanço aqui no lado o valor. Vamos botar aqui de exemplo, então digamos que eu fiz também R$100 de lucro em opções com day trade. Vamos descer aqui embaixo para vocês dar uma olhada. Resultado líquido do mês, como vocês podem ver, ele não somou os valores, porque tem diferença. Operações comuns, aqui já está dizendo, ó, alíquota de imposto 15% e day trade o imposto é de 20%. Então R$1.000, a base de imposto é R$1.000, porque eu não tinha nenhum prejuízo ainda a compensar, então dá um imposto devido de R$150. A mesma coisa então day trade, R$100, a base de imposto é R$100, como é 20% vai dar R$20 de imposto devido. Aqui também é importante lembrar que vocês devem colocar então os custos que você teve na corretagem, todos esses custos envolvidos na operação, eles são descontados
descontados do lucro. E é muito importante aqui para quem opera bastante com opções, tomar cuidado na hora de fazer as operações. Se você faz uma operação, que você faz duas operações, uma de compra e uma de venda, você tem que separar essas operações e cada uma delas é a parte. Digamos que você comprou uma opção que você ganha então dinheiro e outra opção que você vendeu, então que você vai ter que futuramente comprar de volta. Então, no controle, você tem que separar essas operações, porque você pode terminar uma operação antes da outra e aí fica em meses diferentes e você não pode então lançar tudo junto. Você tem que fazer a distinção de cada uma dessas operações e calcular o lucro separadamente. Inclusive, você considera todos os custos, taxas de corretagem que você tem na hora de calcular esse lucro. E eu não vou fazer nesse vídeo aqui como você vai fazer cada tipo de operação, porque isso é bastante complexo. Inclusive, eu não opero opções, então não tenho um vasto conhecimento nessa parte. Então, descendo aqui embaixo, como vocês podem ver, consolidação do mês, total do imposto devido R$170. Aqui ele está somando já, porque ele já fez a apuração com alíquota diferente. Aqui também é importante que tenha o IR fonte. Toda vez que você faz operações na Bolsa de Valores, tem um imposto que é retido na fonte, que já é descontado na hora. E aqui então você pode colocar esses valores aqui e aí você vai ter esse valor descontado do seu imposto. Então, só para mostrar para vocês, digamos que aqui no IR fonte no mês, vamos colocar aqui o valor de 50 centavos, só de exemplo. Como vocês podem ver, ó, 50 centavos ele está diminuindo aqui do valor do imposto a pagar. Aqui tem 5 centavos que eu fiz outros exemplos, mas é só ignorar ele e aqui o imposto pago, então ele pode ser maior. Se no mês de março, lá quando você fez as operações do mês, encerrou o mês, você fez certinho, foi lá, emitiu a DARF, pagou o imposto e esqueceu de colocar o IRRF, que é o imposto retido na fonte, você acabou pagando um pouco mais de imposto porque você não tirou esse imposto então do cálculo. Então você vai ter pago um pouco mais de imposto. Você informa exatamente o valor que você pagou da DARF. Então, se você pagou R$170 exatamente, você faz todos os lançamentos bem certinho e no final da declaração esse imposto vai ser restituído. Então você vai receber de volta essa diferença. Então é muito importante sempre informar exatamente o valor que você pagou. E vamos voltar aqui em cima então só para dar mais um exemplo. Vamos dizer que em junho eu fiz mais uma operação e aí eu tive um prejuízo de R$500 em operações comuns e R$200 em day trade. Então vamos descer aqui embaixo. Como vocês podem ver, o resultado líquido do mês foi negativo nos dois casos. Você vai ter um prejuízo a compensar de R$500 em operações comuns e aqui vocês podem ver que esse prejuízo ele vai ser compensado com qualquer outro lucro desde que a operação seja da mesma coluna de operações comuns. Então, se eu tivesse lucro com BDRs, com ETFs, com ações que eu vendi mais de R$20 mil por mês, então elas não são isentas, todas essas operações elas podem ser compensadas uma com a outra. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que em ações eu tive um lucro de R$800, vamos descer aqui embaixo, como vocês podem ver, o resultado líquido do mês é de R$300, porque essas operações elas são compensáveis uma com a outra. Então, isso é um detalhe muito importante que você tem que cuidar. A única coisa que não pode é compensar uma operação comum com uma operação de day trade. Day trade com day trade também compensa. Então, se eu tivesse lucro aqui em ações day trade de R$500, digamos, vamos passar aqui, vamos descer lá embaixo, ó, também seria positivo em R$300, porque essas operações são compensáveis. Então, ó, como vocês podem ver, mercado a termo, mercado futuro, tudo isso é compensável desde que seja na mesma coluna. Então, você vai fazer todos os lançamentos que você tem e aqui no final os valores vai estar bem certinho. Aqui no programa fica fácil porque ele já faz a distinção de cada operação. Mas eu falei isso justamente porque na hora que você vai emitir a DARF, você vai ter que juntar todos esses valores e fazer o cálculo. Então, se você teve lucro em ações e teve o prejuízo em opções, você mesmo vai ter que informar lá na DARF que você teve um lucro de R$300 no mês de junho. Você vai colocar lá o código 6015, que é o código para esse tipo de operação, e aí vai dar então que você teve um lucro de R$300, vai pagar 15% de imposto, o que daria então R$45. E aí você vai ter até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, do mês de julho, para pagar essa DARF, e na declaração aqui você só vai informar os valores certinhos, e como vocês podem
podem ver aqui, ó, sempre a diferença. Operações comuns 15% e day trade 20%. Só por isso você não pode misturar esse tipo de operação. Então, pessoal, como eu falei, eu não sou um especialista em opções, eu nem opero opções, mas eu trouxe aqui informações que vão ajudar vocês a fazer a declaração. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e tentando ajudar da melhor forma possível. E eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para me ajudar a divulgar o meu trabalho. E quem ainda não é inscrito no canal, eu peço para se inscrever e me ajudar a atingir a meta de 5.000 inscritos no canal, que nós estamos chegando bem perto. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!